Há momentos na vida em que não é o que acrescentamos que nos transforma, mas o que temos coragem de soltar. Marco Aurélio dizia: se queres tranquilidade, faça menos, mas faça o essencial. Essa frase revela um segredo profundo. O peso que nos sufoca muitas vezes não está nas responsabilidades legítimas, mas nas camadas invisíveis de excesso que carregamos sem perceber. Vivemos cercados por vozes que gritam mudança, cursos, métodos, promessas de acréscimo, mas os estoicos ensinavam que a verdadeira força nasce na subtração. Não é sobre acumular técnicas, mas sobre remover distrações. Não é sobre impressionar os outros com grandes transformações públicas, mas sobre limpar silenciosamente os cantos da alma. O silêncio aqui não é vazio, é disciplina. É a coragem de mudar sem anúncio, sem aplauso, sem necessidade de reconhecimento. Epicteto lembrava: não busques que os outros saibam que mudaste, contenta-te com mudar. Há uma dignidade secreta nessa transformação íntima, que dispensa testemunhas, pois a mudança verdadeira não acontece para ser exibida, mas para ser vivida. A vida se parece com um jardim. Não basta apenas plantar flores, é preciso arrancar as ervas que sufocam a terra. O que eliminamos em silêncio abre espaço para o que floresce, e assim como a raiz indesejada se retira em silêncio, a transformação também se manifesta sem ruído, mas com uma força serena que ninguém pode negar. O convite dos estoicos é claro: olhar para dentro e perceber que muitas vezes é a retirada, não o acréscimo, que nos aproxima da paz. O silêncio se torna então um aliado, porque nele deixamos de justificar, de reclamar, de buscar a aprovação. Nele, simplesmente vivemos a mudança. Este é o caminho que seguiremos agora. Descobrir o poder do que pode ser eliminado, em silêncio, para que o que sobra seja leveza, clareza e verdade. Pois a vida não se mede pelo quanto acumulamos, mas pelo quanto conseguimos caminhar sem pesos desnecessários. Hábito 1. Comparações constantes. Poucas coisas corroem tanto a alma quanto o hábito de medir a própria vida pela régua dos outros. Cada comparação é como uma sombra que se estende sobre nossas conquistas, diminuindo seu brilho, apagando sua singularidade. Sêneca já advertia: enquanto invejamos os outros, desperdiçamos o que nos pertence. A comparação não só rouba nossa alegria, mas nos faz prisioneiros de uma ilusão. A ilusão de que a felicidade está sempre em outro lugar, sempre em outra vida que não a nossa. O mundo moderno ampliou esse veneno. Redes sociais transformaram-se em vitrines intermináveis, onde todos exibem recortes de si mesmos, cuidadosamente escolhidos para parecerem perfeitos. E diante disso, nosso olhar se acostuma a procurar o que falta em vez de enxergar o que já temos. O resultado é um ciclo de ressentimento silencioso que gera ansiedade e apaga o valor da nossa própria caminhada. Eliminar comparações não significa ignorar o sucesso dos outros, mas aprender a contemplá-lo sem deixar que ele nos diminua. É a diferença entre admirar é reconhecimento, invejar é esquecimento de si. Quando treinamos o olhar para a gratidão pelo que já possuímos, abrimos espaço para uma serenidade profunda. A comparação constante é um ruído invisível, e o silêncio nasce quando aprendemos a desligar essa voz que insiste em medir, pesar, julgar. Ao invés disso, voltamos nossa atenção para a vida que nos cabe, para o jardim que nos pertence, pois nenhum homem pode florescer quando passa o tempo inteiro olhando para o terreno vizinho. Assim, eliminar comparações em silêncio é escolher viver de acordo com a própria medida, com a própria essência. E ao fazer isso, descobrimos que não precisamos mais de vitórias emprestadas para nos sentirmos inteiros. A verdadeira vitória é simplesmente habitar a vida que é nossa, sem perder tempo desejando a vida que é de outro. Hábito 2. Opiniões alheias que te governam. Há uma escravidão tão sutil que poucos percebem que vivem nela. A prisão da opinião dos outros. Marco Aurélio já alertava: a pior escravidão é ser prisioneiro da opinião dos outros. Quando deixamos que o olhar externo determine nossas escolhas, já não vivemos para nós mesmos, mas para expectativas que mudam como o vento. Quantas vezes você deixou de agir por medo do julgamento?
Quantas vezes aceitou um peso desnecessário apenas para não decepcionar? A vida moldada pela aprovação alheia nunca é plena, pois exige esforço constante para sustentar uma imagem. E quanto mais buscamos agradar, mais nos afastamos de quem realmente somos. Os estoicos ensinavam que a liberdade não nasce da ausência de críticas, mas da capacidade de permanecer firme mesmo diante delas. Epicteto lembrava que o essencial não é ser amado por todos, mas ser íntegro diante de si mesmo. Eliminar o poder das opiniões alheias é como recuperar o leme de um navio que por muito tempo foi entregue a mãos estranhas. O silêncio, neste caso, é libertador. Não é necessário anunciar ao mundo que você não se importa mais. Basta simplesmente viver conforme seus valores, sem justificativas, sem explicações, sem máscaras. O barulho das opiniões perde força quando não encontra eco dentro de nós. Assim, eliminar em silêncio o peso das expectativas externas é um ato de coragem serena. É reconhecer que a vida é curta demais para ser vivida como espetáculo. A alma só encontra repouso quando descansa em sua própria verdade. E quem aprende a ser guiado pelos próprios princípios, e não pelas vozes externas, descobre que a tranquilidade não depende do olhar dos outros, mas do silêncio firme de uma consciência que sabe quem é. Hábito 3. Reclamações e lamúrias internas. Existe um desgaste invisível que consome a alma pouco. A repetição incessante das reclamações. Reclamar não muda fatos, não altera a realidade, não remove obstáculos. Reclamar apenas reforça a prisão mental, porque cada murmurada se transforma em corrente que nos amarra mais forte ao que já nos fere. Cleanto de Assos comparava aqueles que se queixam ao atleta que abandona o treino porque o peso dói. Mas o peso, justamente o peso, é o que fortalece. Fugir dele com lamúrias é desperdiçar a oportunidade de crescer. A vida não pede justificativas nem queixas, pede presença e ação. As lamúrias internas, aquelas vozes que repetem, isso não é justo, isso não deveria acontecer comigo, criam um ciclo de resistência inútil, pois a realidade já está posta. Lamentar não desfaz, apenas prolonga a dor. É como tentar atravessar um rio sem molhar os pés. Quanto mais resistimos, mais o fluxo nos arrasta. Os estoicos ensinavam que aceitar os fatos não significa resignação, mas potência. Significa guardar a energia que seria gasta em queixas para transformá-la em ação, mesmo que discreta. O silêncio diante da adversidade é muitas vezes o berço da força. Eliminar em silêncio as reclamações é escolher trocar palavras que enfraquecem por gestos que sustentam. É preferir a calma firme de quem enfrenta a realidade à amargura ruidosa de quem apenas a repete. A serenidade não se constrói no eco das lamúrias, mas no espaço silencioso onde a vida é aceita e a coragem se ergue. E é nesse espaço que descobrimos, não é o peso que nos destrói, mas a maneira como o carregamos. Quando eliminamos as reclamações, encontramos a leveza de caminhar sem murmúrios, com passos firmes e silenciosos rumo ao que importa. Hábito 4. O excesso de informação. Vivemos em uma era onde a abundância de informações se tornou uma forma de miséria. Nunca tivemos tanto acesso a dados, notícias, opiniões, estímulos, e nunca fomos tão distraídos, tão fragmentados, tão incapazes de permanecer em profundidade. O excesso não ilumina, confunde. O excesso não fortalece, dispersa. Sêneca já advertia. Estar em toda parte é não estar em parte alguma. O espírito que tenta absorver tudo que corre de uma novidade a outra, perde a capacidade de mergulhar em qualquer coisa. É como uma pedra que rola incessantemente, nunca cria raízes, nunca se firma. A mente alimentada de excesso se torna um campo fértil para a ansiedade, porque está sempre sendo puxada em direções opostas, incapaz de repousar. O ruído da informação não é apenas externo, ele ecoa dentro de nós. Cada notificação, cada manchete, cada comentário digital se transforma em uma voz que clama por atenção, até que já não conseguimos ouvir o silêncio interior. E sem silêncio, não há clareza. Eliminar em silêncio o excesso de informação é um ato de libertação. Não se trata de ignorância, mas de seleção. É aprender a escolher o que merece nossa atenção e a silenciar o restante.
É como limpar uma mesa cheia de papéis irrelevantes para que o essencial se torne visível. Quando escolhemos menos, ganhamos mais. Quando reduzimos o ruído, a mente recupera a profundidade. Quando eliminamos o excesso, descobrimos que a verdadeira sabedoria não está em acumular tudo o que chega até nós, mas em absorver apenas o que nos guia à vida reta. E assim, no silêncio que nasce da escolha, a alma se fortalece, pois não é a quantidade de informações que nos transforma, mas a qualidade do espaço que abrimos para que a verdade floresça. Hábito 5. Desejos supérfluos. Há desejos que nascem da natureza e desejos que nascem da vaidade. Comer para viver é natural. Viver para comer é escravidão. Vestir-se para se proteger é natural. Vestir-se para sustentar uma imagem é prisão. O que nos aprisiona não é a necessidade, mas o excesso. E quanto mais cedemos a desejos supérfluos, mais nos afastamos da liberdade interior. Epicteto ensinava: a riqueza não consiste em ter muitas coisas, mas em precisar de poucas. Essa frase é um golpe contra a ilusão que nos cerca diariamente. O mundo moderno alimenta uma sede infinita. Novos objetos, novas modas, novos prazeres, mas cada conquista dura pouco, logo se esvazia, e a alma volta a desejar outra coisa, como quem bebe água salgada e apenas aumenta a sede. Os desejos supérfluos funcionam como correntes invisíveis, parecem escolhas, mas são obediência. Fazem-nos acreditar que somos senhores da nossa vida, quando na verdade somos servos de impulsos criados por outros. A publicidade, a cultura de consumo, a comparação social, tudo se une para convencer-nos de que precisamos sempre de mais. Eliminar silenciosamente esses desejos é reencontrar o gosto pelo simples. É perceber que uma refeição modesta pode trazer mais paz que um banquete ruidoso. É descobrir que um momento de presença vale mais do que uma lista interminável de aquisições. É trocar o peso da busca infinita pela leveza de viver com o essencial. A prática de reduzir os excessos é mais do que economia material. É um treino da alma. Quem aprende a viver com menos não perde, mas ganha. Ganha liberdade, ganha serenidade, ganha espaço para dedicar-se ao que nenhuma moeda compra: clareza, virtude, presença. Quando retiramos os desejos supérfluos, a vida se revela em sua forma mais pura. Descobrimos que não precisamos de tudo para sermos inteiros, e que muitas vezes o que já temos é exatamente o suficiente para florescer. Hábito 6. Conversas vazias e superficiais. Existe um tipo de ruído que não se ouve apenas com os ouvidos, mas que ressoa dentro da alma. As conversas vazias. São palavras que não alimentam, que não edificam, que não conduzem a nada além do cansaço. É o desperdício de tempo em fofocas, em discussões sem propósito, em diálogos que não acrescentam virtude nem clareza. Marco Aurélio aconselhava: seja mais como o homem que pouco fala, mas diz o necessário. Essa frase é um chamado à sobriedade no falar e no ouvir, porque as palavras têm peso, e quando lançadas sem direção, tornam-se apenas ruídos que enchem o espaço, mas não o preenchem de sentido. As conversas superficiais drenam energia. Saímos delas mais vazios do que entramos, porque nelas não há troca real, apenas repetição de banalidades. E quando a vida é curta, gastar o que temos de mais precioso, o tempo, em diálogos ocos, é desperdiçar a chance de estar presente no que importa. Eliminar em silêncio esse tipo de envolvimento não significa isolamento, mas discernimento. É escolher melhor as vozes que nos cercam e os diálogos que nos acompanham. É preferir uma única conversa significativa a uma dezena de encontros vazios. É valorizar o silêncio produtivo em vez do barulho sem substância. A alma se fortalece quando aprende a falar menos e a ouvir melhor. Quando, em vez de preencher o ar com frases apressadas, cultivamos palavras que carregam peso, que inspiram, que curam. A superficialidade se desfaz diante da profundidade simples de uma fala honesta. Assim, ao cortar em silêncio as conversas que não nutrem, abrimos espaço para o diálogo verdadeiro, aquele que aproxima, que ilumina e que nos lembra que as palavras, quando bem usadas, podem ser sementes de transformação. Hábito 7.
o apego ao passado e a culpa. Poucos pesos são tão paralisantes quanto o apego ao que já passou. O passado, quando carregado de arrependimento e culpa, transforma-se em corrente que prende o corpo ao chão, impedindo qualquer recomeço. E, no entanto, por mais que se reviva mentalmente um erro, ele já está além do alcance, intocado pelo presente. Marco Aurélio lembrava: o que passou não é nada além de lembrança. Musônio Rufo dizia que o erro só é útil quando ensina a evitar o próximo. Mas o que vemos, muitas vezes, é o contrário. Erros que não ensinam, apenas se repetem na mente como feridas que nunca cicatrizam. O peso da culpa não educa, apenas consome. O peso do passado não orienta, apenas prende. A alma que se fixa no ontem perde-o. E o agora é o único tempo onde algo pode ser feito. O estoico não ignora os erros, mas os recolhe como sementes de aprendizado. Ele não se nega a olhar para trás, mas olha apenas o suficiente para compreender e seguir em frente. O olhar prolongado é desperdício. Eliminar em silêncio o apego ao passado não é negar a memória, mas dar-lhe um novo lugar, não mais como juiz, mas como professor. O passado ensina, o presente transforma, o futuro se abre. Ao soltar a culpa, não negamos responsabilidade, mas reconhecemos que a vida se move apenas na direção adiante. Imagine escrever o erro em um papel, extrair dele uma lição e depois queimá-lo. O fogo consome a forma, mas preserva o aprendizado dentro de você. Esse é o símbolo estoico da liberação. Transformar o peso em chama que ilumina, não em corrente que aprisiona. Assim, a leveza surge quando compreendemos que o passado não pode mais nos governar. O presente é o campo fértil onde renascemos, e cada instante de desapego é um passo a mais rumo à liberdade de ser inteiro novamente. Há uma sabedoria profunda em compreender que transformar-se não é apenas acrescentar, mas retirar. A vida muitas vezes se torna pesada não pelo que falta, mas pelo que sobra. Comparações, opiniões alheias, reclamações, excesso de informações, desejos supérfluos, conversas vazias, culpas antigas, todos esses elementos são como pedras invisíveis que colocamos na mochila da existência, e é impossível caminhar longe quando se carrega tanto peso desnecessário. Marco Aurélio dizia: o homem é infeliz porque cuida mais do que dizem os outros do que de sua própria alma. Essa frase nos lembra que boa parte do sofrimento nasce do excesso que aceitamos manter dentro de nós. Mas quando aprendemos a soltar, descobrimos que há clareza e que a verdadeira paz surge quando a alma repousa apenas no essencial. Hierócles, ao falar sobre os círculos de pertencimento, ensinava que devemos começar pelo centro, por nós mesmos, para depois expandir. Quando eliminamos o ruído e o excesso, encontramos esse centro esquecido, essa essência que não precisa de adornos para existir. E é a partir dela que nos tornamos capazes de viver com autenticidade e oferecer ao mundo uma presença mais inteira. A transformação verdadeira não precisa de anúncios grandiosos. Ela acontece em silêncio, no íntimo, nas escolhas pequenas e consistentes. Ela não se mostra para provar nada a ninguém, mas se revela na leveza de quem aprendeu a caminhar sem pesos desnecessários. E se essa mensagem ressoou dentro de você, lembre-se de que este espaço é um caminho compartilhado. Inscreva-se no canal para continuar cultivando a filosofia estoica em sua vida. E escreva nos comentários a palavra silêncio, como um compromisso de caminhar mais leve, mais sereno, mais verdadeiro. Porque no fim, é no silêncio que a transformação se revela mais forte.